Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma mensagem nesse tema de essência. A outra mensagem foi sobre a essência da vocação e agora nós vamos falar hoje sobre a essência da missão. Então o pastor Rafael está dando essa ideia de mexer com a essência de tudo, da vida, da missão, da igreja, da nossa missão pessoal, a missão conjunta. Então é muito legal que a essência da missão tenha lugar dentro desse programa de pregações que visa ajudar-nos a repensar sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Ok? Bom, hoje nós vamos falar a respeito da essência da missão. Então, eu queria que você tentasse guardar aí no seu coração três coisas que quando terminar aqui esse nosso tempo aqui juntos, você possa guardar no coração, você possa levar para casa e você fique aí repensando, ruminando durante os dias que vão seguir, tá bom? Então eu queria que você, em primeiro lugar, pensasse que ser povo de Deus é estar envolvido na obra que Ele está fazendo, na obra missionária de resgate, de salvação e restauração que Ele está fazendo sobre a terra. Essa é a primeira coisa. Dentro da essência da missão, a segunda coisa que eu queria pedir para você não esquecer, de maneira alguma. A segunda é, como igreja de Cristo, nós, se não estamos fazendo discípulos, então nós estamos em pecado, no pecado da desobediência. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, nós vamos usar um texto aqui da palavra bem legal, um texto bem famoso, Mateus 28, que descreve a grande comissão, e nós vamos usar ele para a gente poder entender melhor a respeito disso. Como essência da missão, o terceiro ponto seria precisamos voltar a nos preocupar com as pessoas, com os perdidos. Então a primeira delas, para que a gente possa chegar à conclusão de que ser povo de Deus é estar envolvido na obra que o próprio Deus está desempenhando desde que o mundo é mundo, então a gente precisa de pensar algumas coisas bem básicas, bem essenciais, para a gente poder entender direitinho para onde que essa mensagem, esse nosso tempo aqui de reflexão juntos vai. A primeira coisa, a base mais essencial para se entender a respeito de missões ou da nossa missão perante Deus, coisa mais importante de todas, eu dividi em quatro partes. Então a primeira delas é o seguinte, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, você tem a presença das missões. A base bíblica principal, tanto para a gente entender que as missões estão presentes, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é Gênesis do capítulo 12, quando acontece aquilo que nós chamamos de a bênção quíntupla, a bênção que Deus dá para Abraão. Então são 5 partes da bênção e talvez a parte que mais nos interessa aqui para entender a presença das missões em todo momento, o versículo talvez principal seja quando Deus diz para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nesse momento é como se a gente entendesse que Deus já tinha um plano para todas as nações. Talvez isso seja o mais importante aqui, mas o mais importante não é você saber detalhes disso. Uma outra hora a gente pode pensar em falar especificamente sobre isso. Mas agora eu quero que você pense que as missões elas estão presentes no Velho e no Novo Testamento. Eu preciso que você entenda que Deus foi uma espécie de missionário quando ele pensou a respeito, você vê, missões do coração de Deus, quando ele envia seu filho para resgatar aqueles que haviam caído. Resgatar a humanidade, resgatar aqueles que iam crer nele. Então, é muito importante que você pense que missões sempre teve no coração de Deus. A gente vê isso desde o momento da queda até as últimas páginas da Bíblia, onde você vê que vai haver a restauração completa. Então, a primeira coisa que você precisa saber, as missões não são uma coisa nova, uma coisa contemporânea, moderna. É muito antigo, desde que o mundo é mundo que as missões estão aí. E é muita coisa na Bíblia a esse respeito. Essa é a primeira coisa, quando a gente fala de base mais essencial para entender a missão. A segunda coisa é que a ideia de missões sempre foi a ideia de ser um enviado, um embaixador, uma espécie de comissionado, representante de Deus nos lugares onde Deus não é conhecido. Então toda vez que você pensar em missões, o que tem que estar governando a sua cabeça é que nós somos uma espécie de representantes de Deus aonde ele não é conhecido.
Então você vai lembrar na outra mensagem, na essência da vocação, que a gente falou lá que baseado no texto de Gênesis, nós fomos comissionados a representar Deus para o mundo. E agora, na essência da missão, a gente está vendo que essa representação ela tem um grau bem grande de tornar Deus conhecido e também que as pessoas creiam nele, para que elas possam fazer parte do povo dele. Certo? Então, uma vez que as pessoas elas fazem parte do povo de Deus, elas são chamadas de igreja. Hoje, no nosso tempo, no Novo Testamento, elas são chamadas de igreja. A palavra igreja é a fusão de duas palavras, uma preposição e um substantivo. Então, a palavra é eclesia, eclesia hoje, que é a tradução normal, é igreja. Então, é a junção da preposição ek, que significa para fora, com lesia, que é uma espécie de reunião. Então é uma reunião voltada para fora. É uma reunião, depois à luz de outros textos, a reunião de pessoas que são chamados para fora. Há bastante discussão sobre isso, são chamados, onde nós estamos, nós somos chamados para quê? Mas como o nosso tema aqui é missões, então quero que você pense bastante nessa ideia de que nós somos chamados para fora, para fazer a representação de Deus, para sermos bênção para o mundo, para representarmos Deus aonde Ele ainda não está presente, no sentido de fé, de crer nas suas palavras. E a última coisa, que talvez seja a coisa mais legal aqui para esse momento, quando a gente fala propriamente de ser igreja nos nossos dias, é com relação ao propósito da existência da igreja. Nesses dias, irmãos, ainda mais com pandemia, as pessoas estão muito falando a respeito de estarmos juntos. Então a ênfase hoje da existência da igreja é estar juntos. Muito por causa dessa situação toda que nós tivemos de confinamento e tal. Mas na verdade o propósito real da igreja está descrito lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, mais propriamente para nós, que vai dizer que nós somos a nação santa, povo eleito, sacerdócio santo, povo adquirido como propriedade única do Senhor, e lá está o nosso propósito. E o nosso, a fim de quê? Qual é o propósito de nós sermos o povo de Deus hoje? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O grande propósito da igreja não é comunhão. Esse não é o propósito número 1. Eu concordo com você, sem comunhão não dá, gente. A gente precisa de estar junto, a gente precisa um do outro, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa de cuidar um do outro, tudo isso é verdade. Mas o grande propósito de Deus para a igreja é que ela anuncie as maravilhas do seu nome, as suas promessas, a fé em Cristo, a bênção da salvação, as bênçãos futuras, os galardões, as premiações que nós teremos quando finalmente nós estivermos com o Senhor. Então tudo isso é só como uma base muito de introdução aqui para você a respeito do assunto, como só a essência das missões. Nós estamos abrindo, vamos falar sobre todos os aspectos, senão daí é muitas horas de vídeo. Nós vamos falar aqui agora apenas sobre a essência. Então a base mais essencial, a coisa mais importante que a gente precisava de saber, em uma revisão rápida, é que tanto no Velho quanto no Novo Testamento sempre existiu a ideia de missões, que é a ideia de representar, de ser um embaixador em outros lugares a respeito de Deus, de acordo com a essência da vocação, que foi a mensagem aqui anterior. A palavra eclesia, na verdade, é chamado para fora, ou o povo que vai para fora, que é jogado, é lançado para fora, e a gente vai usar isso como uma ideia de missões aqui, por causa do nosso tema, que é a essência de missões, e por último, o propósito inegável da igreja, que é o de anunciar a Deus. Ok? Então, dentro dessa base essencial, entra aquela primeira coisa que eu tinha falado para você que seria interessante se a gente guardasse no nosso coração para a semana. Deus reuniu o seu povo para que o representasse. Desde a saída do Éden, sempre o povo de Deus é chamado para representar a Deus, e a base é anunciar a grandeza de Deus, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça. Essa é a condição mais intrínseca, mais poderosa, mais profunda. Vamos usar bastante adjetivos aqui, bem grandes, bem abrangentes, para a gente poder entender que se nós, como povo de Deus, nós temos que estar envolvidos na obra missionária, porque essa é a característica que Deus deu para nós, maior, mais
evidente de que é isso que a igreja tem que fazer, é isso que o povo dele tem que fazer. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento isso está registrado e essa é a base principal para a gente começar a falar sobre a essência da vocação. Ok? Bom, então eu queria, já que nós já entendemos um pouco da base, já construímos a base, agora a gente pode construir tranquilo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia para Mateus, no capítulo 28, e a gente vai ler os versículos 18 e 19. Tá bom? Eu vou ler assim com você. Ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, esse aqui é o texto mais fundamental da obra da igreja, do trabalho da igreja na face da terra. Certo? Todas as outras coisas vão caber aqui dentro. Ok? Então eu queria que você olhasse, a gente poderia falar sobre vários aspectos desse texto, mas eu quero falar sobre quatro aspectos do Mateus 28 aqui para você, como essência da missão. Então é bem simples. Ó. O primeiro aspecto é o seguinte: toda a autoridade. Olha, o texto começa com Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então você precisa de entender que quando Jesus, ele vai mandar as pessoas ali que estavam com ele, ia dar a ordem de que eles deveriam permanecer dentro da comissão dele, que é representá-lo para o mundo. Então por que Jesus vem e começa dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? Porque as missões, todo o trabalho de representação dele só pode ser feita no poder dele. Então talvez você está aí hoje pensando: poxa, mais uma mensagem de missões, eu já sei que o missionário, o pastor, o líder vai pegar no meu pé porque eu não estou evangelizando, porque eu ainda não ganhei uma pessoa para Cristo e não estou trabalhando no discipulado, no crescimento dele. E isso é uma coisa muito chata, isso acontece uma vez pelo menos por ano, e passou mais um ano e eu não fiz nada e eu não consegui que alguma coisa acontecesse nessa área. Então a primeira coisa que você precisa de pensar é que as missões são feitas no poder de Deus. O texto de referência, para a gente poder reforçar aqui essa afirmação, é aquele Atos 1:8, onde o Senhor vai falar que as pessoas vão esperar até que seja dado o poder, que é o Espírito Santo mesmo, né? A ideia de dinamite, ele explode, ele chega e faz aquela revolução. Essa é a ideia. Então talvez a gente pedir para que Deus nos dê a coragem, porque é Ele quem dá o poder. Então através do seu Espírito, que Ele nos conduza para pessoas, para situações, que Ele nos dê a intrepidez, que Ele abra a nossa boca, que Ele traga à nossa memória os textos, os versículos, que a gente tenha a coragem de olhar para pessoas e ir lá para fazer com que o nome dele seja conhecido. Então a primeira coisa que eu acho mais essencial dentro da obra missionária, dentro do nosso trabalho de representação de Deus para toda a terra, é que em primeiro lugar a gente faça no poder e na autoridade de Jesus Cristo. A segunda coisa do texto é que essa ideia de ide e façam discípulos, ou ide e fazei discípulos, a gente entendeu que o ide é a ordem. Então Deus, e aí acontece o grande problema, porque se a gente entende que o id é a ordem, então você vai entender que você tem que ir a algum lugar para fazer alguma coisa. Enquanto que se você for olhar gramaticalmente nesse texto, você vai ver que na verdade id não é uma ordem, porque a qualidade gramatical dessa palavra id, da forma como ela está no texto, é apenas um particípio. E o particípio, na gramática da língua grega, é igual ao gerúndio para nós. Seria mais ou menos como enquanto você estiver indo. Quando você estiver indo. Indo aonde? Para qualquer lugar. Então isso aqui não é uma ordem. Ide não é a ordem. A ordem vai vir daqui a pouquinho, mas por enquanto, quando Jesus fala assim, ide por todo mundo, ele está falando enquanto você estiver indo para todo mundo. Enquanto você estiver indo trabalhar, enquanto você estiver indo trabalhar com um amigo na casa dele, enquanto você estiver indo fazer compras, quando você estiver indo em um outro país, numa outra cidade, num outro estado, em férias. Então aí ele diz, enquanto você estiver indo, aonde? Qualquer lugar. Enquanto você estiver indo, aí é que vem a ordem, e também é a terceira parte desse texto que eu queria falar para você, como o que tem de mais essencial dentro da ideia das missões.
a representação de Deus para o mundo, que é a ordem é fazer discípulos. Agora sim você tem uma ordem. Para nós, a ideia de fazer um discípulo é uma ordem. Então a gente tem isso tanto na gramática do grego quanto na gramática do português. A gente chama isso de imperativo. É uma ordem. Então olhe no seu texto agora, aliás, vamos olhar aqui juntos, que então, ó, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos. O ide não é a ordem é fazer discípulos. Então o que acontece? Quando eu e você pensamos em fazer missões, nós pensamos no missionário que saiu da sua cidade, do seu estado e foi lá para outro lugar para fazer missões. E isso é um erro. Porque a ordem que o Senhor deu foi, enquanto você estiver indo para qualquer lugar, aí vem a ordem, faça discípulos. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, se você ainda tem algum parente que ainda não conhece o Senhor, seus vizinhos, enquanto você estiver saindo de férias. Então é muito comum que a gente entenda que o fazer discípulos é algo que precisa de algo espetacular, de uma preparação. E não é isso que o Senhor mandou. O Senhor mandou fazer uma coisa muito simples. E a quarta palavra, ou a quarta parte desse texto que eu quero compartilhar com você, é fazer discípulo de onde? De todas as nações. Então eu queria fazer uma noção com você. Primeiro, de novo, com Atos capítulo 1, ali, versículos 8 em diante, quando ele fala a respeito de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então eu queria que você entendesse que o movimento de missões, ele começa desde da sua casa, a sua rua, a sua cidade, seu estado, país, e também pode ser que seja até outro continente. Mas não confunda uma pessoa que é chamada para ser um missionário. Esse texto não está tratando do comissionado para missões, está tratando de identidade da igreja, o que qualquer pessoa que é do povo de Deus deve fazer. Como nós vimos agora há pouco, se nós somos povo de Deus, a nossa característica mais normal, mais comum, deveria ser representar o rei onde quer que nós estivermos. Certo? Então, uma pessoa, quando ela tende a representar a Deus especificamente, então aí ela tem um chamado para isso. Então aí a palavra, a ideia, já não é mais ser apenas um representante. Aí a Bíblia usa um outro termo. A Bíblia vai usar uma outra situação. E essa situação, esse termo, é o apostoléu, que vem da ideia de apóstolo. Alguém que é enviado especificamente para fazer a obra missionária, segundo algo especial que Deus chamou para fazer. Nós não estamos falando de apostoléu agora. Nós não estamos falando de um chamado especial, como algumas pessoas têm, para ir para lugares diferentes e inusitados. Nós estamos falando aqui agora, como essência da missão, do chamado geral para todo crente. Enquanto nós estivermos indo para todos os lugares, todos os dias, nós vamos trabalhando sempre na ideia de fazer discípulos. Então, para que a gente possa encerrar essas duas partes, vamos fazer uma revisãozinha de novo. Então a primeira coisa que a gente precisa de lembrar como uma base mais essencial é que, tanto no Velho como no Testamento, nós somos chamados como representantes. A palavra eclésia no Novo Testamento dá a ideia de aqueles que são lançados para representar a Deus, e depois o propósito mais básico da igreja, que é anunciar a sua palavra. E daí que a gente tira aquela nossa primeira afirmação, aquilo que deve estar no nosso coração nesses dias. Ser povo de Deus significa estar envolvida na obra missionária dele. Certo? Nesta nossa segunda parte, a gente falou que a respeito da grande comissão, quando a gente falou ali de Mateus 28 e os versículos de 18 até 20, nós vimos que a obra missionária ela é feita na autoridade e no poder de Deus. Nós vimos que o id não é a ordem, ele é apenas um participe enquanto você estiver indo, mas que a ordem é façam discípulos. Essa é a ordem que nós devemos obedecer de Deus, façam discípulos. E depois, todas as nações, faltou essa parte aqui, que a ideia de todas as nações é o nosso limite geográfico físico. Não tem um lugar em que essa obra não deva ser feita. Bom, se nós então entendermos que nós temos um propósito como a Igreja de Cristo, se nós não estamos fazendo discípulos como Ele mandou, da forma como nós já vimos até agora, é simples, nós estamos em pecado de desobediência. Simples assim. A gente pode dar vários nomes, a gente pode tentar dar explicações, dar soluções para o que está acontecendo com a gente. Mas a grande verdade, é que nós estamos em pleno pecado de desobediência ou negligência.
Então, dessa maneira, por favor, não interprete mal, mas a mensagem bíblica, ela tem esse poder, né, de trazer a gente para a nossa realidade. Falta então um terceiro momento aqui de reflexão. A terceira parte dessa reflexão eu queria falar para você a respeito dessa questão da coerência. A questão da coerência, ela é importante porque senão a gente fica falando uma coisa e praticando outra. E eu sei que eu e você caímos nesse pecado em várias áreas da nossa vida, mas sempre a nossa tendência é a gente não deixar isso virar prática. Então, os cristãos de maneira geral, o testemunho ao longo dos anos é que a Bíblia é a sua regra de fé e prática. Você deve concordar com isso, acho que não tem grandes problemas com isso, mas a gente diz que o que está na Bíblia é a nossa regra de fé e também aquilo que a gente deve praticar. Isso aí é a nossa confissão cristã evangélica nos diz isso. Em segundo lugar, a gente diz que a Bíblia também é a revelação de Deus, é aquilo que Deus quer que nós saibamos, é aquilo que Deus deseja, que Deus quer de nós, que Ele se mostra, se apresenta e também mostra com a sua vontade para nós. Também nós dizemos que a nossa vida só pode ser feliz e plenamente realizada, a gente pode chegar à plenitude apenas conhecendo a vontade de Deus e a fazendo, e a realizando. Então, é meio incoerente o credo evangélico afirmar essas coisas e não fazermos missões. Não estarmos envolvidos na representação de Deus sobre a face da terra. Então, basicamente, queridos, hoje, as igrejas, elas estão aparentemente, o povo de Deus de maneira bem geral, isso não é pessoal com você, mas é de maneira geral, você deve concordar comigo. Basicamente, a ideia é que, aparentemente, nós, os cristãos, eles estão muito satisfeitos consigo mesmos e com a forma como eles estão fazendo as coisas, levando sua vida cristã. Então, eles vão para os cristãos de maneira geral, eles vão para o culto aos domingos, eles fazem estudo bíblico, eles oram, eles dão ofertas, eles dizimam, mas na verdade, falando de forma bem generalista, eles não estão preocupados com os perdidos. Também é uma coisa do nosso momento, do nosso tempo, que as pessoas estão preocupadas em manter a tradição, em manter uma teologia, e não que seja ruim, mas em manter uma maneira pela qual eles estão se comportando, estão vivendo e dizendo que isto é a vida cristã. Sem problemas também, mas isso também não é preocupação com o perdido. E também, por último lugar, fruto do nosso tempo, fruto da nossa época, os cristãos estão bem ocupados tentando progredir na vida. Ser alguém melhor, ter mais bens, ter um status mais elevado. Tudo isso também eu sei que é real, é necessário, os tempos são diferentes. Mas não estão preocupados com os perdidos. Meus queridos irmãos, o terceiro e último a última coisa que eu pedi para você guardar no seu coração durante essa semana é para que você pare agora e pense. Nós precisamos voltar a nos preocupar com os perdidos. Nós não estamos aqui, se você crê em tudo que nós falamos aqui hoje, você vai concordar que nós não estamos aqui nesse mundo, gente, para nos preocupar tanto com tantas coisas que a gente está gastando nosso tempo de vida, quanto nós deveríamos estar preocupados com os perdidos. E isso é uma coisa que a igreja não fala mais. Você pode ver que nos púlpitos, nas mensagens que você vê pela internet, você não vê mais a preocupação com os perdidos. Essa é a essência mais essencial, desculpa o trocadilho, mas é a essência mais incrível que nós deveríamos ter com relação a falar de missões. Então eu sei que as igrejas estão apoiando, estão mandando dinheiro, estão ajudando aquelas pessoas que estão diretamente na obra, em outros lugares fazendo missão. Mas eu acho que nós deveríamos voltar a nos preocupar a sermos os representantes de Deus, de Cristo, da sua obra, do seu amor, da redenção que Ele traz, da salvação em Jesus Cristo para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Então essa é a grande mensagem para hoje, mas é a grande mensagem da igreja, é a grande mensagem para o seu coração, mas principalmente a grande mensagem para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Então, durante essa semana, eu queria que você parasse e pensasse, vou repetir mais uma vez, eu gosto de ficar repetindo, que é para isso ficar bem gravado aí na sua cabeça, no seu coração. Primeira coisa, ser povo de Deus
é estar comprometido com a obra missionária. Ser igreja, as pessoas estão falando muitas coisas sobre o que é ser igreja, mas a Bíblia mostra que ser igreja é fazer com que Deus seja conhecido, crido, respeitado, honrado, amado. E essa função Deus entregou para a igreja. A segunda coisa é que, se nós fazemos parte da igreja de Cristo, como igreja de Cristo, se nós não estamos fazendo aquilo que Ele mandou, que é representá-lo para o mundo, eu estou falando de missões, representar a salvação, quem é Deus e o seu amor para o mundo, nós estamos em pecado, porque foi isso que Ele mandou a gente fazer. Esse é o alvo de Deus para a sua igreja. Depois, em terceiro lugar e último, para você guardar no seu coração, nós precisamos voltar a nos preocupar com os perdidos. Eu realmente espero que você não termine aqui esse momento, essa reflexão, apenas dizendo, é verdade, puxa vida, nós precisamos, é verdade. Eu realmente espero que você peça para Deus, para que Deus te conduza a situações, que Deus te dê coragem, que isso vire um plano seu quando você acordar, quando você sair para trabalhar. Deus, quem será que hoje vai passar perto de mim que precisa de ouvir da mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, que precisa saber que existe perdão para os pecados, que existe a realidade de um céu e de um inferno, que existe a possível realidade de você, que essa pessoa que vai estar ouvindo, né, aquele que vai nos ouvir, ser um novo representante que ainda vai falar e muitas pessoas vão ouvir e crer. O meu desafio para você aqui hoje é para que você ore a Deus e peça pelo poder de uma maneira toda especial, para que você possa, em primeiro lugar, ser sensibilizado no coração com relação aos perdidos. Também para que você possa voltar a considerar todos os dias quem será que está aqui à minha volta que precisa de ouvir do amor de Deus. Acredite, esta é a vontade de Deus para a sua igreja, ou seja, eu e você, que já creu no Evangelho de Jesus Cristo, no seu amor e no seu perdão através da cruz. Que Deus abençoe, que essa seja não uma mensagem pregada, mas uma renovação de pensamento no seu coração, para todos os dias. Seja comprometido com a obra de Deus, com a obra missionária. Assuma você mesmo o seu papel de ganhar pessoas para Cristo, se envolver em projetos, em atividades onde as pessoas têm oportunidade de ouvir do amor de Deus. Ganhe pessoas para Jesus, é isso que Deus quer que a gente faça. Vamos representá-lo para o mundo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que Deus abençoe, que essa mensagem fique ecoando na sua mente e no seu coração até o seu último dia de vida. E que Deus o abençoe.